Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregação evangelística com o pastor Manuel Germano. Tema da palavra: a graça divina alcança todas as pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, nós queremos vos saudar. Saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez nesta manhã, entrando nos seus lares, nesta sexta-feira, dizendo, como sempre, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio, mais uma vez, desta manhã estarmos com nosso irmão Diácono Gerry, nosso irmão João, nossa irmã Jaqueline, nesta live da Igreja Congregacional de Monte Castelo, aqui na rua São Luís. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de lermos a palavra de Deus nesta manhã, nós vamos orar. Também orando pela família enlutada, nosso irmão Gerry, que perdeu seu tio, isto é, foi recolhido, mas ele tinha feito uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na sua presença, pela fé na sua palavra, na sua pessoa, para lhe agradecer tudo que o Senhor é, tudo que nós somos em Cristo, por misericórdia sua. Quero interceder pela família enlutada, que o Senhor console e conforta cada um. Queremos interceder, Senhor, por todas as famílias, interceder por esta nação, pelo presidente da República, com todas as autoridades que foi constituído pelo Senhor. Confirma a sua bênção, fala ao nosso coração pela palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler nesta manhã, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, o verso 40, o subtítulo dessa leitura é a cura de um leproso, não é? A cura de um leproso, isto é, a graça divina alcança todas as pessoas, o título da mensagem, não é? A graça divina alcança todas as pessoas, não é? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. E aproximando-se dele, um leproso, que, rogando-lhes e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhes: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Verso 43. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhes: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, isto é, o leproso, o eis, e começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e todas as partes
e de todas as partes ia ter com ele. Que Deus aplique sua santa e divina palavra nos nossos corações. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos que a lepra no passado era uma doença incurável, não é? Que se alastrava no corpo humano e realmente, hoje podemos dizer que era um câncer, mas ela atingia o corpo da pessoa e depois surgia aquelas bolhas, aquelas marcas, né? No Novo Testamento mostra a história que quando sabia que uma pessoa estava leprosa, ele botava até um sino, né? Um chocalho. E quando a pessoa vinha na cidade, o chocalho tocava, né? Aí o pessoal sabia que já lá ali vinha um leproso. Já pensou? Coisa horrível, né? Conta-se também, olhando para esse lado, irmãos, que, sabe, o país mais civilizado, isso há muitos anos atrás, lendo que era a Suécia, né? Onde passou 14 anos para prender um ladrão. Já pensou? 14 anos naquele país para se prender um ladrão. Mas sabe qual era o castigo? Quando prendeu aquele ladrão, botar 2 cartazes, um na frente e outro atrás, com o nome, ó, acaba andar na cidade com aquele cartaz. Terrível, né? Queridos, a lepra se alastrava por fora, mas a Bíblia diz que todos pecaram, não é? O pecado, aliás, a lepra é um símbolo claro do pecado. O pecado atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi atingida com chama do pecado original, né? Originou-se no Éden pela desobediência de um homem, e essa doença, esse vírus, atingiu toda a humanidade. Agora, Deus, pela sua graça, né? Pela sua graça, preparou, amém? Preparou, providenciou o remédio para todos nós, pecadores. É por isso que lá na cruz do Calvário está escrito, lá em São João capítulo 19, verso 30, que Jesus deu aquele brado: está consumado. Consumado ali está concluído, está pago. Né? Todos aqueles que recebem e aceitam, o remédio, que aceita a providência divina que Jesus fez por nós ali na cruz, está livre, desta lepra, desta doença que atinge a humanidade. A gente vê constantemente aí, no meio da sociedade, em todas as partes, ele mostrando que é leproso, Vem os assaltos, os crimes. Tudo isso, irmão, é o pecado que está escondido lá dentro da natureza humana. Só Jesus Cristo que tem o remédio divino. Amém? É por isso que esse título aqui, a graça de Deus alcança todas as pessoas. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, disse que a graça de Deus foi revelada a todas as pessoas. Então a história desse leproso é muito importante a gente aplicarmos para os nossos dias. Você imagine só, aqui não diz o nome desse homem, sabemos que era um ser humano que estava com essa doença terrível, mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se moveu, as suas entranhas, o seu íntimo, o seu coração, por ver aquele homem naquela situação. Meus irmãos, e a Bíblia diz claramente, depois que ele foi alcançado, Jesus Cristo disse que ele não contasse a ninguém, irmão. Seria uma ingratidão muito grande, depois daquele homem ser curado, ele não dizer ao povo, não contar o milagre que aconteceu. O de repente de Deus. Quando a Bíblia diz, aproximando-se dele, um leproso, que rogando-lhes, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. O homem não tinha aquela grande certeza, mas se queres,
E a palavra de Jesus Cristo para aquele homem foi simplesmente isto. E Jesus, movido de grande compaixão, estendendo a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe que nesta hora, nesta manhã, alguém também está dizendo: ó, se tu podes resolver aquele problema que homem nenhum pôde, a medicina não pôde, não é? Os advogados não puderam também, a causa é muito complicada, mas ele diz: quero. Se você o confiar de todo o coração. A fé é uma confiança viva. A fé não é uma confiança morta. A fé tem que ter um objeto, não é? Muita gente, eu escuto sempre isso. Tenha fé. Agora, fé em quem? Fé em quê? Tem que ter um objeto para a gente crer. Tem que ter um objeto para a gente confiar. E a palavra de Deus é confiável. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é confiável para todo sempre. Então a fé é uma confiança viva. Quero. Foi a resposta de Jesus para aquele homem. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como nós precisamos, queridos irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, ter uma confiança viva. Sabe por que os milagres acontecem? É porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Na verdade, não é uma superstição, não é um mito. Nada disso. É uma pessoa. Né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo é Cristo sempre, não é? Do começo ao fim é Jesus, é a base da nossa fé. Então aqui nesse texto que nós estamos comentando, é muito importante para os nossos dias. Como aquele leproso estava afastado da sociedade, o sacerdote no Antigo Testamento era como se fosse um médico que examinava, ele notava, não é? Quando aquela pessoa aparecia com aquelas manchas no corpo, então o sacerdote o afastava do templo. Ele não podia estar junto com os outros. Meus queridos irmãos, nesses dias que nós estamos vendo esse afastamento terrível, não é? Que já completou 5 meses. Não é? Um afastamento, todo mundo mascarado, não é? Todo mundo de máscara, com medo. Não se pode dar um aperto de mão, não é? Não se pode chegar perto daquele que nós amamos. É muito sério esse negócio, não é? Mas Jesus diz: ser limpo, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nesta realidade. Agora, o homem natural não entende essas coisas, não é? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, não é? Então, queridos, estamos comentando esse texto que nos traz uma alegria muito grande, porque Jesus diz sempre: quero. Aquilo que glorifica o seu nome e aquele que beneficia o ser humano que ele criou. Isso é evangelho. Evangelho de Jesus não é aquilo que eu faço. Evangelho de Jesus é aquilo que Deus já fez. Não é? Isso é muito importante. As religiões não tem que fazer. Você tem que fazer alguma coisa, ver se agrada a Deus. Não. O Evangelho é Deus que procura o ser humano através do seu santo Evangelho, através das Escrituras. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem, e adorem em espírito, em verdade, porque Deus é espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo lá em Coríntios capítulo 2, o verso 14, como nós citamos, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que parece loucura. Então, queridos irmãos, nós estamos falando para
para crentes e para descrentes também, aqueles que estão nos ouvindo. A Bíblia nos mostra claramente quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Com que nós estamos em dois mundos, pequenos mundos, não é? É o mundo natural, esse que nós estamos vendo, ouvindo, pegando, sentindo, o mundo físico, mas tem um mundo invisível, o mundo espiritual, vamos dizer, o mundo da Bíblia, não é? Que parece loucura você crer nesse livro, amém? É porque é inspirado, irmãos, há uma inspiração, uma semente, sabe? Toda palavra é semente, seja ela boa ou ruim, né? Positiva ou negativa é semente. A palavra, se faz tudo pela palavra. Então, aqui nesse texto que nós estamos meditando, há algo muito importante para os nossos dias. Não é verdade? Essa pequena escritura, a cura desse leproso, traz para nós o homem em si, irmão. Um pecado, ele é leproso, está escondido lá dentro esse vírus, essa doença que se chama pecado, não é? Hoje no modernismo quer botar um apelido diferente. Não, pecado é pecado. Não, errou, uma pequena doença não, pecado. E só quem tira pecado é Jesus, pelo poder que há no seu sangue, que ele verteu ali na cruz. Precisamos disto. Jesus Cristo foi claro, no capítulo 7, aqui de Marcos, de São Marcos, ele mostra essa realidade. O que há no coração do ser humano é muito profundo, quando ele diz que lá de dentro, não é? Ele diz no verso 20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Então, queridos irmãos, a transformação que Jesus faz numa vida é de dentro para fora. Jesus vai logo no alvo, não é? Naquilo que prejudica nossas vidas. É o que está no interior. Este homem leproso, creio que afastado da sociedade, não é? Que sem poder trabalhar, não tem um nome. Então, ele foi a pessoa certa. Louvado seja Deus. Ele procurou a pessoa certa, né? Verso 42, tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Meus irmãos, isso é um milagre de Deus. Eu chamo na Bíblia de repente de Deus. É quando Deus age na vida de um ser humano. É quando Deus age em nossas vidas. Amém? Aquele problema que está nos machucando, né? Nos tirando o sono, tirando do sério, como diz o outro, né? Mas Jesus entra na causa. E quando Jesus entra na causa, aí o de repente acontece, né? Aquela dor de cabeça que você está sentindo agora desaparece quando Jesus entra na causa. Um toque dele. Louvado seja o nome do Senhor. É realidade. Eu conto isso assim, né, para nossa. Eu sofri de uma sinusite, 16 anos. Já estava crônica, sabe? Eu não queria fazer operação, nesse tempo, eu era adolescente ainda, não é? Mas sofri de 48 a 64, 16 anos. Mas no dia que Jesus entrou na causa, aleluia, desapareceu até hoje. E só faz 56 anos, 64, sabe? Foi de repente, sabe?
quando aquele pastor pregou a palavra, ele não orou por cura, de maneira nenhuma, ele pregou a palavra. Mas a Bíblia diz, enquanto pregava a palavra com poder, irmão, né? Com poder quando a gente confia no que está escrito. A gente não muda uma vírgula. Está escrito, então pronto, é a palavra de Deus. E aquele pastor que eu tive o prazer de conhecê-lo depois, Roberto Rabelo, depois de 7 anos daquele acontecido, né? Eu já era consagrado a diácono, tive o prazer de conhecê-lo e contar. Pastor, o senhor pregou a palavra, sabe, 64, já era 71, eu já era diácono, obreiro, em Esperança, e vim para conhecê-lo aqui em Campina Grande, que eu soube que esse cidadão, esse pastor, eu apertei a mão dele, ele apertou minha mão, eu digo, Jesus me curou naquela manhã, até hoje. Então, queridos, Jesus diz, ser limpo, amém? Ser limpo, louvado seja Deus. 43, e advertindo-se severamente, logo despediu. Jesus advertiu a ele, sabe? Como que dizendo, olha, não vai fazer propaganda, não. Mas, irmãos, quem pode ficar calado? O apóstolo Pedro disse, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É como nós, como igreja de Jesus, né, irmãos? Que a graça atinge todas as pessoas. A graça de Deus, esse favor divino, esse favor imerecido, graça, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E disse, olhas, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Está escrito lá em Levítico capítulo 14, versos 3 e 4, e como também o verso 10, está lá no Antigo Testamento, quando surgia essa doença, a lepra, dentro da congregação, o sacerdote, entendeu? Aquele que realmente estava ali para ministrar, que ele podia ver, ia lá e ajudava essa pessoa. Hoje Jesus é o sumo sacerdote, amém? Não é? Ele está à destra de Deus, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, que ele vive lá para interceder por nós. Já pensou nisso? Amém? O sumo sacerdote. É por isso que Jesus Cristo tem o tríplice ministério: sacerdote, profeta e rei. Amém? Não é? Nenhum outro homem tem, né, esse título, mas Jesus é sacerdote, profeta e rei, certo? Louvado seja Deus. Mas, tendo ele saído, isto é o leproso, o ex-leproso, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Isso é evangelho. Evangelho é isso, irmão. É ser testemunha, é contar o que Deus fez. Não é contar que nós éramos, não é pregoar a nossa própria vida. Eu dei esse testemunho porque Ele fez em mim. Ele me curou. Ele me curou de uma sinusite que eu sofri 16 anos. E como do pecado, né? O pecado é uma lepra que se alastra interiormente, daqui a pouco ela aparece, né? Aparece. Mas o sangue de Jesus é que nos purifica, né? Quando ele quer botar as unhas de fora, não, porque o corpo é o corpo do pecado. Não é que nós como cristãos tem prazer, nada disso no pecado. Não, absolutamente. Pecado é uma doença, né? Pecado é uma doença terrível. A gente vê aí, daqui a pouco, acaba matou outro. O que é isso? Está lá dentro, não é verdade? A semente do assassinato, o roubo. Infelizmente, muita gente não quer esse remédio, os outros é paliativo, irmão. Agora o remédio perfeito quem tem é Jesus. Ele tem um remédio para essa doença terrível.
tanto da lepra como o pecado, que é um símbolo da lepra, é o pecado. A lepra atinge por fora, o pecado atinge por dentro. Está lá dentro escondido, né? Está lá dentro, acaba tá vendo por fora, e Deus vê por dentro. É por isso que ele vai no centro, por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo, eu já citei, mas isso é realidade, né? 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo, é quem está numa igreja, numa denominação, numa religião, nada disso. É quem está em Cristo, aí é uma nova criação. Em Cristo, uma nova criação. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas, se passaram, e tudo se fez novo. Aí nós andamos em novidade de vida. Porque aqui nós estamos de passagem. Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. E o lugar que ele foi preparar, ele preparar, é para os salvos. É para os salvos. Para a sua igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, queridos irmãos, aqui está, 45. Mas tendo ele dito, ele saído começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Isso era um ministério terreno de Jesus. O ministério terreno de Jesus era esse, irmão. Jesus veio para buscar e salvar os que se encontravam perdidos. É por isso que a graça de Deus alcança todas as pessoas. Não faz acepção de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã maravilhosa, o Espírito Santo também possa dar a nós, como deu aquele homem, quando Jesus disse, quero ser limpo, que nesta manhã ele faça isso para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus, e eu quero agradecer ao diácono Gerry, a João, quero agradecer pela minha esposa, a irmã Vilma, está lá orando, creio, está na brecha. Quero convidar hoje o irmão João a vir orar, para nós encerrarmos essa live tão linda. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui junto com o pastor, com o irmão Gerry, fazendo esse trabalho de divulgação da palavra do Senhor, que tem sido importante nesse período em que muitas pessoas não podem estar se reunindo nas igrejas, e a palavra tem alcançado o coração das pessoas, dos seus lares, aquele que se dispõe a internet, a abrir esse vídeo e receber a palavra de Deus. Amém. Por isso a gente quer agradecer a Deus por isso. Senhor Deus misericordioso, Pai, antes de tudo, Pai, nós pedimos a Tua misericórdia em nossa vida. Amém, Jesus. Mas Tu sabes todas as coisas. Verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia em nossa vida. Peço ao Senhor que Tu venha abençoar com Teu amor, com Tua misericórdia, a vida das pessoas que estão entrando em contato com essa mensagem. Amém. Que ela receba em seus corações e que ela possa, Senhor Deus, limpar o coração de cada um, que possa limpar a vida das pessoas que estão em dificuldades, estão com problemas pessoais, que a palavra do Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um. Amém. Aqueles que buscam, Senhor, a palavra do Senhor, que ela venha tocar nos seus corações, que possam aceitar a sua palavra e o seu apelo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não quero apenas falar a língua dos anjos. Eu quero saber amar. Não quero ser como um sino que, ao ser tocado bem de longe, é ouvido por tantos, mas não tem vida, não pode amar. Também não quero sabedoria e força para mover montanhas, se não tiver com elas o amor, pois sabedoria sem amor é soberba e força sem amor é destruição. Deus, me ensina a amar, mesmo que eu sofra dores e que suporte tudo por causa do amor.
A minha fé não morrerá, a minha esperança permanecerá até que um dia eu te veja face a face, mas o amor, eu preciso dele agora. Eu preciso aprendê-lo contigo, meu Senhor, e vivê-lo em cada dia com todos que eu encontrar pelo meu caminho. Vem curar meu pobre coração, me abraçar, me dar a mão, me ensinar, viver o amor, me perdoar se eu não amar. Se eu falar de amor por onde eu passar, e alguém ouvir a música que eu cantar, se esse alguém nos meus olhos procurar, eu quero ter amor para lhe entregar. Vem curar meu pobre coração, me abraçar, me dar a mão, me ensinar, viver o amor, me perdoar se eu não amar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor.